Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje irei narrar uma experiência que ocorreu comigo há 7 anos atrás. Se trata de uma instituição do plano espiritual, onde se fazem socorros a espíritos desencarnados, como se fosse um hospital do plano espiritual. Lembro-me que eu estava dormindo normalmente quando eu já despertei diretamente neste local. Eu lembro que era um corredor, um grande corredor, e ali havia muitíssimas pessoas. Eu comecei a andar meio perdido entre eles, tomei a lucidez e eu queria saber que local era aquele. Aí eu abordei o primeiro espírito que vi pela frente. Abordei um rapaz e perguntei: que local é este? Ele não soube me responder, e aí eu percebi que ele estava mais perdido do que eu. Andei mais um pouco, alguns metros entre aquela multidão. Cheguei no local onde havia um grande paredão. Aí eu abordei uma senhora que estava mais próxima de mim. Aí eu falei para ela: que local é este? Ela não soube me responder. Aí eu perguntei: e este paredão? O que tem atrás dele? Aí ela falou assim: ah, não tem nada. Eu falei: como não tem nada? Alguma coisa deve ter. Aí ela falou assim: ah, não tem nada. Aí, de repente, eu fui como que transportado do outro lado deste paredão. E aí, chegando lá, fui recebido por dois espíritos, uma mulher e um homem. A mulher se aproximou de mim e pegou na minha mão e me deu um beijo no rosto muito afetuoso. Eu estranhei porque não reconheci o rosto daquela mulher. E aquele beijo parecia ser de alguém que me conhecia profundamente. Aí eu perguntei para ela: que local é aquele? Ela me disse que se tratava de uma prisão espiritual. Aí eu falei assim para ela: mas colônias, não existem prisões em colônias. Ela falou assim: nessa aqui existe. Ela me pegou pela mão e me levou até o local que parecia ser um mirante. E eu olhei, ela me mostrou ali embaixo um local que estava a um nível aproximadamente de uns 8 metros abaixo daquele local. E se tratava de uma grande pista, ou uma. Parecia um fosso que separava o local de onde eu estava daquele local. E aí, em cima daquele fosso, daquela pista, eu vi algo que me impressionou muito. Haviam ali centenas de espíritos que estavam todos deitados, todos de barriga para cima, e eles estavam assim como que alinhados, deitados alinhados um do lado do outro. Reparei bem e parecia que muitos deles estavam como que inconscientes e não se mexiam. Mas alguns deles faziam assim como se gestos bruscos e como se estivesse fora de si. E alguns deles falavam sozinhos e percebi que ali os espíritos que estavam ali estavam totalmente alucinados, como que em estado de loucura. E naquele momento foi-me intuído que os espíritos que estavam ali, eles estavam como que
presos por problemas de ordem sexual. Eu já ouvi muitos relatos que no plano espiritual, os espíritos, vários espíritos, eles têm problemas devido à loucura, por problemas sexuais. Chegam em estados bem lastimáveis e lamentáveis, com demência mental, devido a vícios de ordem sexual. Aí, foi-me intuído que eu tinha que descer lá para baixo. E eu olhei do lado e ali havia como que uma escadinha que descia lá para baixo. Desci e assim que eu coloquei o pé naquele local, o ambiente se transformou completamente. Eu não via mais aqueles espíritos. Parece que havia uma névoa escura e o ambiente muito pesado. De repente, por todos os lados, eu senti como se algo me perseguisse alucinadamente, sem trégua. Eu comecei a correr e parece que a coisa me encontrava de qualquer jeito, não tinha como fugir. Percebi naquele momento que eu não estava sozinho. Junto a mim havia como se tivesse um animal ou algo parecido. E na minha cabeça veio a ideia de que poderia ser, que deveria ser um gato. Este animal, ele corria à minha frente e parecia abrir caminho, me protegendo daquelas coisas que me perseguiam. Muito interessante notar que em obras espíritas eu já ouvi falar de que eles utilizam animais e, e vão em excursões nos umbrais para socorrer os espíritos. Isso é muito interessante. E aí, em determinado momento, surgiu de repente à minha frente o que parecia ser uma caixa de madeira. E eu lembro que eu entrei lá dentro, estava escuro, e aquele ser lá que deveria ser um gato, ele entrou junto comigo e aí ficamos um tempinho ali. Depois, eu fui como que materializado fora daquela caixa e estava já subindo a escada, a mesma escada de onde eu desci. Subi e olhei para o lugar, assim, aquele local lá em cima, eu voltei para aquele local lá de cima e percebi que se tratava de um terraço de um prédio. E havia aquele mirante, como se fosse uma varanda, um mirante, que eu olhei lá para baixo. E aí me intuíram de olhar para o panorama do local, não mais aquela parte de baixo. Eu mirei o panorama e eu percebi que era um local enorme, assim, de campo aberto. E havia uma vegetação como se fosse do cerrado brasileiro. Assim, não havia muitas plantas altas, muitas árvores, apenas arbustos pequenos e não, nada diferente do que a gente vê aqui na Terra. Notei ao longe que a vegetação se estendia até o horizonte e no fundo haviam pequenas colinas e o céu estava azulzinho. Eu notei assim que no fundo, no céu azul, havia um pequeno objeto voador que se movia lentamente. Ele era assim em forma de charuto. Após um tempo, eu voltei para o local de onde eu vim, para o corredor do hospital. E no caminho eu comecei a ver mais detalhes daquele terraço. Eu notei que era um terraço como de um prédio normal. Havia pequenos jardins no canto, pequenos muros, e
E do lado, logo do lado da onde eu estava, eu notei que havia um edifício bem colado aonde eu estava, daquele edifício de onde eu estava. E ele deveria ser muito parecido ou idêntico àquele edifício. Havia também um terraço ali. E uma coisa me chamou muita atenção naquele momento. Iniciou-se uma música muito alta, como se fosse de uma bandinha, uma banda militar, e tocava muito alto. E de repente, junto à música, um coral de centenas ou milhares de crianças que cantavam. E o som era muito alto. Fiquei impressionado, pois deveriam existir milhares, muitas crianças ali. E deu-se a entender que se tratava do setor de crianças daquela instituição. Pois bem, aí eu voltei para aquela. Não sei de que forma eu voltei para aquele mesmo corredor de onde eu vim, do início. Aquele corredor que era de. Que parecia ser de um hospital. Andei vários metros dele, né? E aí eu notei aquelas salas do lado, que pareciam ser as salas de ambulatório. Olhei para uma sala minha, que estava do meu lado, assim, e tive a ideia de entrar dentro dela. Entrei e notei que dentro havia uma mesa e uma senhora deitada em cima. Havia uma senhora deitada em cima. E aí eu flutuei e fiquei assim na posição acima dela para observar ela por baixo. E aí reparei, ela era uma senhora assim de meia idade, estava simplesmente trajada com um vestido muito simples, florido, e ela olhava assim pro teto, assim, pro nada, e a visão dela parecia mirar o vazio. E parecia não haver muita consciência. Estava sem consciência. E aí eu saí daquela sala, voltei para o corredor. Aí eu fui andando até onde parecia ser o final dele, e havia uma grande porta. E aí naquele momento percebi que era momento de voltar ao corpo. E pois aquela projeção estava durando muito tempo. E aí assim que eu saí dela, saí pela porta que havia no final, eu voltei imediatamente ao corpo. Essa projeção foi uma das que mais duraram, das que eu experimentei, e uma das mais lúcidas que eu já tive até hoje. Mesmo tanto tempo que se passou, eu ainda lembro perfeitamente de tudo que aconteceu. Então é isso aí. Te vejo mais em outro vídeo deste canal. E não se esqueça de se inscrever neste canal e deixar o seu like. Te vejo no próximo vídeo. Até mais. Muito obrigado a todos.